Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade no vídeo anterior, né? A gente acaba gravando muito e aí fica com pouco espaço na memória, tá? Então, vamos dar continuidade, então, na citação direta, tá? Então, o que que é a citação direta? A citação direta, ela é a transcrição tal e qual nós temos na obra. Então, eu pego uma obra, acho que aquele parágrafo é de suma importância, quero fazer a citação daquele parágrafo, né? A gente menciona que é a citação direta, é uma transcrição tal e qual a gente tem na obra ou em outro documento, certo? Então, se essa citação direta ela ocorrer, se ela for de até 3 linhas, a gente diz que a gente vai fazer no corpo do texto, ou seja, a gente vai colocar uma aspa dupla ali, vai fazer a transcrição, exatamente como está na obra, vai fechar, aspas dupla, e vai colocá-lo no final, então abre parênteses, coloca sobrenome maiúsculo, vírgula, o ano, vírgula, pezinho minúsculo, ponto e a página e fecha, tá? É assim que a gente faz uma citação direta, se ela for até 3 linhas. Bom, outra informação também, se essa citação direta ela for mais acima de 3 linhas, a gente diz que ela é uma citação longa. Então, a citação longa, ela não vai no corpo do texto como a curta, né? A gente tem que fazer um recuo de 4 centímetros, então, para que a gente possa demonstrar que é uma citação direta. E aí, o espaçamento é simples e não 1,5 como o normal. E a fonte também muda, tá? A gente tem um tamanho de fonte menor aí, então a gente vai usar a fonte 10, tá? Citação indireta, então. O que nós temos aqui na citação indireta, tá? A citação indireta, ela é uma paráfrase, ou seja, eu vou fazer a leitura, né, da obra que me interessa, e aí, com as minhas palavras, então, eu vou incluir isso no meu texto. Como eu li em algum lugar, a gente diz que é uma citação indireta. Eu fiz a leitura da obra, eu entendi o que o autor está mencionando, mas eu quero escrever com as minhas palavras. É uma paráfrase. Então, é a transcrição das ideias de um autor usando as próprias palavras de vocês, tá? Como é que a gente faz, então, a citação indireta? A citação indireta é como se fosse um parágrafo normal, só que a gente tem que incluir, né, a fonte, ou seja, onde a gente leu, né, e porque, como que a gente está escrevendo, onde a gente leu, né, fez leitura, e aí onde a gente fez a leitura a gente tem que mencionar aqui. Qual é a diferença da citação direta, então? A citação indireta não é obrigatório que a gente mencione aqui, cite o número da página, é facultativo, né? Então, obrigatoriamente, depois que vocês fizerem o parágrafo normal, vocês vão incluir lá no final, então, abre parênteses, o sobrenome do autor em maiúsculo, vírgula, o ano, vírgula, se quiserem a página e fecha. Se não quiserem incluir a página, não é obrigatório, tá? Então, na citação indireta, a gente não tem essa obrigatoriedade, tá? As citações, elas podem, a gente fez alguns exemplos em sala de aula. Eu posso referir, então, o autor, né, tanto no início quanto no final do parágrafo, tá? Isso fica a critério do aluno. O que mais que é importante a gente mencionar? A citação de citação a gente faz quando não consegue ter acesso à obra que a gente precisa, tá? Então, por exemplo, eu estou citando, quero citar uma obra, mas eu não encontro essa obra. E teve outro autor, por exemplo, que citou essa obra, tá? Lembra que a gente fala que é o ápode, né? Então, citação de citação. Eu posso fazer citação de citação? Posso, mas quando eu não tiver, então, acesso à obra que eu preciso, tá? E aí funciona da mesma forma, né? Se for a citação direta, eu só tenho que incluir, então, né? Mencionar que é um ápode e incluir, então, o nome do autor que escreveu, né? E o nome do autor que está citando, tá? Que está sendo citado. Outra informação importante para vocês, então, o nosso sistema de chamada é o sistema de chamada autor-data. Então, é essa forma que eu estou explicando para vocês, tá? Sempre que vocês fizerem citação, vocês vão referenciar no final o autor, né?
que escreveu, né, a obra, enfim, ou o autor que vocês estão se referindo. Diferentemente, tá? Quando a gente fala, a gente tem outros tipos de formatação, mas no nosso caso, a gente vai utilizar, sim, a formatação que é por meio, então, do autor data, tá? Acho que é importante também a gente dar uma olhada, tá? Olha só, se eu for citar uma obra, tá? Que ela possui um autor, né? A gente vai incluir lá, então, por exemplo, Moraes, 2003, né? Fecha. Se tiver dois autores, como é que eu incluo, então? Se eu iniciar um parágrafo com os autores, eu vou colocar, por exemplo, segundo Moraes e Souza, abre parênteses, né? 2008. Então, eu vou mencionar os dois, tá? Tanto o Moraes quanto o Souza. Se for mais de 3 autores, eu posso incluir o sobrenome dos três, né? Por exemplo, Sarlet, Silva e Vilela, né? Abre parênteses 2000 e sigo então o parágrafo. E sigo então o parágrafo, tá? Mas também eu tenho a segunda opção, que é o seguinte: se a gente tem mais de 3 autores, a gente usa assim, a gente pode usar o sobrenome de um autor e depois então et al, que significa que tem mais autores, tá? Então, mais de 3 autores, eu posso utilizar et al para informar que são mais autores, tá? As referências, então, as referências, que é a última parte, então, da nossa atividade, é incluir o nome do autor, né, o nome da obra, a editora, o ano, a cidade. E aqui a gente tem um modelinho esquematizado para que vocês consigam entender. E no próprio projeto de vocês, né, aquele modelo que está lá, ele já está adequado e já está ajustado, tá? Deixa eu ver se tem algo mais que é importante aqui. Não, então só para reforçar para vocês, tá? A letra utilizada, então, né, de acordo com as normas da BNT, é a Times ou Arial, né? Tamanho 12. O espaçamento, então, entre linhas é 1,5, tá? Espaçamento, quando a gente faz citação direta, então é um espaçamento simples, e aí a fonte é menor, ela não é 12, ela é 10, tá? E eu acho que ficou faltando, então, a gente só mencionar, deixa eu só voltar aqui para ver se eu esqueci na primeira parte, então, deixa eu só voltar aqui para ver se tem algo que ficou faltando, e aí a gente comenta um pouquinho também antes de encerrar o vídeo, tá? Não, me parece que todas as principais informações, elas foram repassadas, tá? As principais informações, elas foram repassadas. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, então, para que facilite, então, o desenvolvimento do projeto. Caso vocês tenham alguma dificuldade, né, me encaminhe e-mail, que na medida do possível, assim que eu consiga, eu respondo vocês, tá? Desejo ótimos estudos, tá? Aproveitem esse período que vocês conseguem dar um pouquinho mais de atenção para o projeto, para que a gente consiga cumprir aí com o nosso calendário, tá? Um grande abraço para vocês, tá? Bons estudos.